A paz, tudo na paz, aquela paz que o mundo não pode dar, paz de espírito, aquela paz que traz tranquilidade. Não é você olhando nos seus olhos físicos, a sua ótica humana, olhando para coisas materiais. Paz não é você olhar para aquela casa bonita. Paz não é você olhar para aquela mobília, passear por dentro daquela mansão, 8, 10 quartos, suíte, verdade? Paz não é você abrir o seu guarda-roupa e ver aquela roupa de grife. Paz não é quando você abre a sua despensa e olha ali o mantimento, fartura. Paz não é quando você olha para uma churrasqueira e vê ali contrafilé, alcatra, carne de primeira, maminha. Não. Paz não é quando você vai lá na sua coleção de joias, olha ali o ouro, a prata, o brilhante. Paz não é isso. Paz não é quando você acessa a sua conta bancária e tira o saldo e vê ali quanto está disponível para você. Não, paz não é isso. Paz é a presença de Deus. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, ou seja, eu não dou como o mundo dá. Então a paz do mundo é uma paz passageira. A paz do mundo é quando tudo está dando certo. Se der errado, perde a paz. A paz do mundo é quando não vem a enfermidade, não vem o desemprego. A paz do mundo é quando ele abre os olhos e ele escolhe naquela agência onde vende carros, ele escolhe o melhor carro. Essa é a paz do mundo. É a paz enganadora, mentirosa. Porque tudo passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. Assim como nossa vida é passageiro, tudo que você possui também é passageiro. Você usufrui e não consegue levar com você, né? E as pessoas não param para pensar que vão envelhecer e seus bens vão ficar aí. Tem pessoas pagando fortunas, milhões, para poder reconquistar a saúde. Se definham e chegam a óbito. Não morrem. Perdem a paz, perde a segurança, começa a vir problema mental. Paz. Paz. P-A-Z. Paz. Monossílabo não se separa. E é essa paz que você está precisando, o mundo está precisando, todos nós estamos precisando. E essa paz é a presença de Deus. Deus em nós. Pode vir as tempestades, pode vir os vendavais, os temporais, os mais bravios desta vida. Nada vai tirar sua paz. O que conforta-nos, o que nos dá resiliência, o que nos disciplina, o que nos dá tranquilidade é a presença de Deus.
O reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, ele não é ouro, não é prata, não é coisa desse mundo. É justiça, é paz, gozo no Espírito Santo. O reino de Deus não é coisas materiais. O reino de Deus é quando você reconhece que você é um pecador. O reino de Deus, ele começa a fazer parte da sua vida. A Bíblia diz que o reino de Deus está pertinho de nós. É o reino, pertinho. E quem representa esse reino é Jesus Cristo. Ele conquistou lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida. E ele, em alto e bom som, ele disse: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Toda a legalidade que estava no reino das trevas, Jesus Cristo venceu. Hoje você não está mais no poder das trevas. Não está sobre o domínio satânico, não. Jesus venceu. Jesus venceu lá na cruz. Jesus teve o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus precisou descer para tomar a legalidade do diabo. Todos pecaram. Destituídos foram, ou seja, foram excluídos, expulsos, exonerados, afastados da presença de Deus. O próprio Deus, o Verbo se fez carne, Deus se fez carne, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele olhou dentro dos olhos da sua criação. Já imaginou o próprio Deus olhando para você, o teu Criador? Não te formou, haja olhos, haja boca, haja nariz, haja ouvido, haja braço, pé, não. Ele foi o primeiro artesão. Primeiro artesão. Trabalho artesanal. Deus foi lá, pegou aquele barro. Olha que coisa interessante. No sexto dia, último dia, no sexto dia, Deus desenhou ele. Deus pegou aquela argila, aquele barro e formou ali aquela imagem. Deus desenhou os olhos, o ouvido, a boca, a arcada dentária. Deus desenhou os seus braços, suas pernas, suas mãos, seus pés. Deus imaginou seu cérebro, hein? A sua coordenação motora. Deus imaginou seus órgãos internos, seu coração, seu fígado, seu rins, seu baço. Deus imaginou os seus membros genitais. E agora Deus coloca o fundamental, a vida, o espírito, o sopro. Deus. O primeiro homem não foi gerado por Deus, foi criado. Pós Adão, toda a humanidade foi gerada no ventre, no étero, homem e mulher. Procriação. Deus, ele instituiu o primeiro matrimônio, e esse matrimônio foi para povoar o planeta. Deus não criou o homem para ter desejo com outro homem. Deus não criou a mulher para ter desejo com outra mulher. Deus não é homoafetivo. Deus não colocou o homem para colocar aliança na mão de outro homem. Deus não criou a mulher, para colocar aliança
no dedo de outra mulher. Não. Deus não criou homem com homem para adotar uma criança para dizer que aquilo ali é uma família. Não. Não. Deus criou o matrimônio. O primeiro homem que profetizou sobre o casamento foi Adão. Olha aqui, Gênesis capítulo de número 3. Olha o que Deus fez aqui. Quando Adão colocou o nome de todos os animais. Adão colocou o nome de todos os animais e Deus, ele usou Adão. O Espírito de Deus apoderou-se de Adão. O Espírito de Deus apoderou-se de Adão. Olha aqui. Olha aqui, olha que coisa bonita, ó. Ó. Olha o que Deus falou aqui para... E era muito bom. Aqui, ó, no versículo, capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe para Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, a todas as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, ou seja, companheira. Ninguém era um ser racional como Adão. No versículo de número 21, olha só o que Deus falou. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E este pegou no sono e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe para Adão. E disse Adão, olha só, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão estava profetizando. Esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Entenda a palavra de Deus. Esta será chamada o quê? Varoa. Varoa quer dizer mulher. Ó, mulher. Varoa. Ó, porquanto do varão do homem foi tomada. Portanto, olha como é que Adão está profetizando. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, ou seja, pai e mãe. Fala de casamento. E apegar-se-á a sua mulher ou sua esposa. E serão ambos, os dois, uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, prestou atenção? Deus é extraordinário. Deus é fantástico. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta, a única base. Ela te deixa inteligente, te deixa sábio. Porque é o Espírito de Deus que revela a palavra de Deus. O casamento é assim. É osso do meu osso e carne da minha carne. Uma só carne. E aqui a ordem, deixará o homem, pai e mãe. Está falando filho. Que tem o pai e mãe. E amanhã ele namora, contrai o noivado, depois marca o casamento. Quando ele se casa, ele vai ter a sua casa. Vai construir a sua família. Assim como seus pais casaram. Não é verdade? Tinha os seus pais biológicos. E eles tiveram que construir a sua família. Assim são seus filhos também.
deixará o homem pai e mãe e se unirá, ou seja, casará com a sua mulher. E serão ambos, os dois, uma carne. Uma carne. Então Deus é perfeito. Deus não faz confusão. O homossexualismo é uma doença. A mulher que é lésbica é uma mulher, é uma doença. Uma transexual é uma doença. Não. Isso é obra maligna. O diabo entra para atrapalhar, para confundir a criação de Deus na mente. Então o diabo ele usa, sabe quem? Os intelectuais, os defensores. O diabo usa pessoas bem estudadas para confundir. Para confundir. O diabo manipula a mente. O diabo é o maior manipulador na humanidade. A Bíblia diz que o Deus desse século, olha aqui, está escrito aqui em 2 Coríntios. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, pega a sua Bíblia aí. Hoje é um estudo bíblico da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 4. Olha aqui, ó. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século, ou desse mundo, o D minúsculo, nos quais o Deus desse século cegou, olha só, cegou os, no plural, entendimentos dos incrédulos. Está falando da humanidade. Da humanidade. Que não consegue alcançar o entendimento da palavra de Deus porque o diabo cegou a sua mente. Quando fala entendimento, fala mente. A sua consciência, a sua mente, ela está cauterizada. O diabo cauteriza a mente da humanidade para que, olha só, olha a intenção do diabo, olha a estratégia dele para você não chegar ao entendimento do evangelho. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça. Resplandecer o quê? Iluminar. Ou você captar o entendimento, o que Deus quer de você. Resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Viu a intenção do diabo? Fazer você ficar incrédulo, para que o evangelho, a mensagem da palavra de Deus, não venha iluminar o seu entendimento. Por que as pessoas hoje, o evangelho ele é oculto? Ele está como um livro fechado para eles. Eles não entendem a palavra de Deus. Não é porque você é intelectual, não é porque você é bacharel, não é porque você tem um doutorado, mestrado, fez uma pós-graduação, é graduado, ou você é uma pessoa bem conceituada. O evangelho não está ligado ao seu entendimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus fala que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Para ele é loucura. Por que para ele é loucura? Porque o diabo cegou o entendimento dele ou dela. Eis a confusão que as pessoas hoje acham que pode andar de qualquer maneira, que pode fumar, pode beber, pode adulterar, pode falar palavrão, pode viver uma libertinagem, pode viver ali uma vida dissoluta, de farra, de bagunça. Não. Essas pessoas que aderem a essas coisas, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dela. Só que para elas não alcançam esse entendimento porque a sua mente já está cauterizada. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Vamos lá? Como é que você vai entender o evangelho? Romanos capítulo 10.
Olha aqui, Romanos capítulo 10. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só. De sorte que a fé é pelo ouvir. O que é pelo ouvir? Mensagem do Evangelho. É pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Fala fé salvadora. Quando você está ouvindo a mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus está gerando em você uma fé. Essa fé não é a fé literal, é uma fé sobrenatural. Aí ele abre o seu entendimento. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento para você entender a mensagem do Evangelho. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por que hoje muitas pessoas têm dificuldade quando ela recebe um convite de ir no templo? Ir lá no templo. Porque ele sabe, aquela pessoa que não é cristã, que nunca ouviu a palavra de Deus, o diabo sabe, se ela for lá, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a dificuldade. Então o que ele coloca? Obstáculo, dificuldade. Ele começa a botar dificuldade para você não ir no templo. Porque lá você vai receber fé. Não fé que o pastor vai te dar. O pastor, o apóstolo, o evangelista, o diácono, o obreiro, ou aquele que estiver ministrando a palavra de Deus, ele vai ser apenas um instrumento para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Quem trabalha na nave da igreja é o Espírito Santo. Quem trabalha no ministério é o Espírito Santo. Quem rege a igreja é o Espírito Santo. Quem cura na igreja é o Espírito Santo. Quem liberta na igreja é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. E quem impulsiona, inspira você, coloca desejo para você visitar um templo, é o Espírito Santo. Então a dificuldade que o diabo coloca na vida das pessoas, para ele dar desculpa. Eu nunca vi o diabo colocar desculpa numa pessoa para ir para o pagode, para ir para o forró, uma gafieira, um prostíbulo, um maracanã, um carnaval, uma choperia, um churrasco. O diabo não coloca dificuldade. O diabo coloca dificuldade para você não ir no templo. A estratégia do diabo é que você vá para o maracanã, vá para o pagode, vá para rodízio de pizza, de carne, que ande embriagado. O diabo inspira você para ir para o prostíbulo, para os cabarés, senta ali em rodas e começa a falar só de futebol, só de política, só de coisas materiais, de coisas de baixo. Quando alguém convida você para ir no templo, o diabo ele bota um bocado de obstáculo. Você vai acordar cedo de manhã, você vai acordar muito cedo, você está muito ocupado. O homem só não está ocupado para ir para pagode, churrasco, bebedice. E alguém fala assim, lá tem muitas mulheres. Aí que ele fica todo empolgado. É assim. O diabo gosta disso. Você chega embriagado, que alguém chega levando você para sua casa. O diabo, ele não quer que você... Ele faz de tudo para você virar as costas para Deus. Como é que um homem vira as costas para Deus? Inconscientemente. Quando ele rejeita. Quando ele não quer saber de Deus. Tem pessoas que você chega, fala da palavra de Deus para ele. Olha, não fala dessas coisas que eu não gosto. Não quero nem ouvir essas coisas.
A mente dele está o quê? Cauterizada. O Deus desse século chegou o quê? O entendimento dele. Infelizmente, é assim. Quem é de Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Infelizmente, é assim que funciona. O diabo é o Deus desse século. O diabo é o que governa esse mundo aqui embaixo. Ele que distribui ali, ele distribui os seus eventos. O diabo faz eventos. Hoje é evento, faz evento no Maracanã, faz evento no pagode, faz evento nos bares, nas ruas, fecha a rua. O evento do diabo é aqui chamado carnaval. O diabo faz eventos que damas, mulheres é grátis até 0 hora para atrair multidão. E lá se embriaga, e lá prova cigarro, prova cocaína, maconha, heroína, haxixe, balinhas. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Então Deus, ele nos ama e ele deixou a sua palavra. A sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E luz para os nossos caminhos. O salmista Davi falou que ele escondia a palavra de Deus no seu coração para ele não pecar contra Deus. A única coisa que nos protege é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que esta palavra ela venha te dar um despertamento e que você leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Antes de ler a Bíblia, dobra o joelho, pede o Espírito Santo para te dar entendimento. Peça perdão pelos seus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Então ele vai te perdoar. Quando você tiver o entendimento da palavra de Deus, adeus cigarro, adeus bebida, adeus droga, adeus prostituição, adeus coisas erradas. A única coisa que corrige o ser humano é a palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.